Capítulo 27. Corior. Um homem chamado Corior foi a Zaraenla. Ele não acreditava em Jesus Cristo e dizia que não era verdade o que os profetas tinham dito a respeito do Salvador. Corior dizia ao povo que era tolice acreditar que Jesus viria ao mundo e sofreria por seus pecados. Ele dizia que as pessoas não seriam punidas por seus pecados, porque não havia vida após a morte. Muitas pessoas acreditaram em Corior, elas tornaram-se iníquas. Corior tentou pregar sua doutrina ao povo de Amon, mas eles não lhe deram atenção. Corior foi amarrado e levado a Amon, que o expulsou da cidade. Corior foi à terra de Gideão, mas o povo também não deu atenção às suas palavras. O juiz supremo levou a Alma. Alma perguntou a Corior se ele acreditava em Deus. Corior respondeu que não. Alma prestou seu testemunho de que Deus existe e de que Jesus Cristo viria. Corior queria que Alma fizesse um milagre e provasse a existência de Deus. Corior disse que acreditaria em Deus se visse um sinal de seu poder. Alma disse a Corior que já tinha visto, por meio das Escrituras e do testemunho de todos os profetas, muitos sinais do poder de Deus. Alma disse que a terra, tudo o que existe nela e o movimento dos astros no céu são sinais de que existe um Deus. Corior continuou recusando-se a acreditar. Alma ficou triste ao perceber a maldade de Corior e preveniu de que sua alma seria destruída. Corior ainda queria um sinal que provasse a existência de Deus. Alma disse que lhe daria um sinal de Deus. Corior não conseguiria mais falar. Depois de Alma ter dito isso, Corior ficou mudo. Corior escreveu que sabia que aquele era um sinal de que Deus existe e que, na verdade, ele sempre soubera disso. Ele pediu a Alma que orasse e retirasse dele a maldição. Alma sabia que se Corior voltasse a falar, continuaria mentindo ao povo. Alma disse que o Senhor decidiria se Corior voltaria a falar de novo. O Senhor não devolveu a fala a Corior. Corior saiu batendo de porta em porta, mendigando comida. O juiz supremo enviou uma carta a toda a terra contando o que havia acontecido a Corior. Ele pediu aos que haviam acreditado em Corior que se arrependessem. O povo arrependeu-se. Corior foi morar com os Zoramitas. Um dia, enquanto mendigava, foi atropelado e pisoteado até morrer. Capítulo 28. Os Zoramitas e o Ramion Pitom. Os Zoramitas já haviam pertencido à Igreja de Deus, mas tornaram-se iníquos e começaram a adorar ídolos. Os nefitas temiam que os Zoramitas se unissem aos Lamanitas. Então, Alma e alguns outros missionários foram pregar a palavra de Deus aos Zoramitas. Os missionários ficaram surpresos e tristes ao ver a maneira com que os Zoramitas adoravam em suas igrejas, chamadas sinagogas. No centro das igrejas, os Zoramitas haviam construído uma plataforma mais alta, chamada Ramion Pitom. Sobre ela, cabia uma única pessoa de cada vez. Os Zoramitas subiam um de cada vez na plataforma. Em pé, erguiam os braços ao céu e proferiam em voz alta sempre a mesma oração. Em suas orações, os Zoramitas diziam que Deus não tem um corpo. Ele é somente um espírito. Diziam também que não haveria um Cristo. Os Zoramitas pensavam que somente eles haviam sido escolhidos para serem salvos no reino dos céus. Eles agradeciam a Deus por serem o povo escolhido. Depois de orar, os Zoramitas voltavam para casa e não oravam ou falavam a respeito de Deus durante toda a semana. Os Zoramitas ricos gostavam muito de ouro e prata e orgulhavam-se de seus tesouros mundanos. Alma ficou triste ao ver o quanto o povo era iníquo. Alma orou por si mesmo e pelos missionários, para que fossem consolados e tivessem força e sucesso em seu trabalho. Depois de pedir ajuda para conseguir trazer os Zoramitas de volta à verdade, Alma e os outros missionários ficaram plenos do Espírito Santo. Cada missionário saiu para pregar em um lugar diferente. Deus abençoou-os com comida e roupas e fortaleceu-os em seu trabalho. Os Zoramitas pobres não podiam entrar nas igrejas. Então, eles começaram a ouvir os missionários.
Muitos deles perguntavam à Alma o que deviam fazer. A Alma dizia que eles não precisavam estar dentro de uma igreja para orar ou adorar a Deus. Ele pediu-lhes que tivesse fé em Deus. A Moleque ensinou-lhes a respeito de Jesus Cristo e do plano de Deus para seus filhos. Os missionários foram embora e os oramitas que acreditaram neles foram expulsos da cidade. As pessoas que acreditaram foram morar na terra de Gersom com o povo de Amon. Apesar de terem sido ameaçados pelos oramitas inimigos, o povo de Amon ajudou os oramitas justos, dando-lhes comida, roupas e terras.